Bom, boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, na pessoa da Janaína, da Kelsney, pelo gentil convite que me foi feito para estar aqui debatendo um pouco do trabalho que eu tenho feito, né? Eu sou coordenadora do PROMUD, que vocês estão vendo, eu não vou me deter, mas o PROMUD, que é o Programa de Atenção à Mulher Dependente Química, é um programa exclusivo para mulheres, né, até onde a gente saiba, um dos poucos que existe no Brasil completamente desenvolvido para mulheres que dependem de álcool e drogas. Né, esse programa funciona no Hospital das Clínicas, da USP, depois no debate a gente pode conversar sobre isso. Né? Eu vou falar um pouco de dependência de substâncias psicoativas em mulheres, depois eu vou falar de como isso acontece na gravidez e na amamentação. Vou tentar seguir para ficar dentro do meu tempo. Né? A dependência feminina, ela foi um fenômeno escondido até praticamente o período pós-Segunda Guerra. É a partir dos anos 50 que se começa a falar de que as mulheres podem abusar de álcool, podem abusar de drogas. Né? A principal justificativa para esse escondido, né, sempre foi o estigma. As mulheres alcoolistas dependentes de droga são muito mais estigmatizadas do que os homens. Né? Elas, veja, estigma de maior promiscuidade sexual, de maior agressividade, está ligado a elas quando elas estão usando uma droga ou estão bebendo. Nesse sentido, por serem mais estigmatizadas, elas sempre procuraram menos ajuda, elas se sentem envergonhadas, culpadas, procuram menos ajuda. Também não há um treinamento, né, dos profissionais da assistência, profissional de saúde, para reconhecê-las, e o que acabou acontecendo é que elas apareceram menos enquanto sujeitos de pesquisa. Então, se sabe sobre elas, ainda hoje, pouco, em relação ao que se sabe sobre homens. Então, o que passou a acontecer? Se fazia pesquisa com o homem e usava esse dado para tratar a mulher, com muito pouca consideração pelas diferenças que tinham entre homens e mulheres. Eu posso dizer que tudo que eu escrevi praticamente até 95, hoje em dia eu poria assim, psicoterapia de grupo para homens dependentes. E o capítulo chama psicoterapia de grupo para dependentes. Né? Por quê? Porque as mulheres têm características muito distintas. Né, e que isso vai significar na sua prática que você vai ter que abordá-las de forma diferente. Né? Uma das questões distintivas, e são várias e eu não tenho tempo para me deter nelas, né, é a questão da gravidez. Veja, eu vou começar falando da gravidez, eu vou começar falando sobre uso de álcool, tá? Então, assim, desde a antiguidade já existe uma noção de que o uso de álcool é prejudicial na gravidez. Então, se você olhar as crenças greco-romanas, falam em crianças prejudicadas, havia um alerta aristotélico que falava em filhos irritáveis, lentificados, né? Os cartaginos proibiam o uso de álcool na noite de núpcias, e também está presente, esse prejuízo também está presente na Bíblia. Né? Você vai encontrar no Velho Testamento uma recomendação que as mulheres não bebam. E agora a questão mais importante, isso se justifica até hoje. Por que se justifica? Porque a droga mais deletéria para o feto, tá, é o álcool, não é o crack. Né? A gente tem um escândalo da mídia sobre o uso de crack, não é que não seja prejudicial, não possa prejudicar, mas a droga que comprovadamente prejudica o feto é o álcool. Né? E, por incrível que pareça, a gente nunca vê ação de perda de guarda com uma mãe que bebe, né? Mas a gente vê nas de drogas. Por quê? Em 1970, os pesquisadores e médicos observaram um padrão de anormalidades, né, em bebês filhos de mães alcoólatras, alcoolistas. Esse padrão foi chamado de síndrome alcoólica fetal. Tá? Com o tempo,
foi se percebendo que nem todos os bebês que sofriam de uma exposição pesada ao álcool, nem todos os fetos, tá, apresentavam todos os sintomas dessa síndrome. Influíam fatores genéticos, influía a dose, o tempo de gestação, a frequência, o estado nutricional da mãe. Aí eles deram um nome grande e horroroso, que chama assim, transtornos do espectro da síndrome fetal alcoólica, que vão desde uma leve deficiência na aprendizagem até a síndrome alcoólica fetal, que é o extremo de um contínuo, né? Você vai fazendo um contínuo, no extremo está a síndrome alcoólica fetal, que significa o quê? Nessa síndrome você tem um retardo geral do crescimento da criança, alteração dos traços faciais, que eu vou mostrar para vocês agora, alterações globais do funcionamento intelectual e dificuldades de socialização. Como é que são essas crianças? Olha, essas crianças, esses traços, eles vão se desfazendo no correr do tempo, tá? Eles vão desaparecendo, mas o traço característico é assim. Aqui, essa prega aqui em cima é muito curtinha, tá? A criança, esse filtro que a gente tem aqui, né? A criança nasce sem esse filtro, é lisinho acima do lábio, o lábio é muito fino, as orelhas não são paralelas, tá? Com o tempo os traços vão se desfazendo, mas não as sequelas, né? Veja, a síndrome alcoólica fetal é a causa mais comum de retardo não hereditário. Então, o risco de retardo mental em mães que bebem na gravidez é de 50%. Né? Na população americana, porque a gente não tem dado do Brasil, por isso que várias vezes eu vou falar da população americana. Né? Você vai ter, a síndrome atinge 2 bebês em 1000 casos, e os transtornos do espectro atingem 1 bebê a cada 100. 1% dos bebês que nascem vão ter os transtornos do espectro da síndrome alcoólica fetal, que são alterações e dificuldades intelectuais, alterações e dificuldades escolares, questões neuropsicológicas, alterações neurológicas, tá? A mortalidade neonatal é cerca de 17%, ou seja, então, você tem, né, ao nascimento, cerca de 17% dos bebês morrem pelo uso de álcool da mãe, e o risco dessa síndrome em mães alcoolistas, ou seja, que tem um padrão de dependência de álcool, é de 1/3, ou seja, 1/3 de todos os bebês de mães alcoolistas vai ter essa síndrome, né? O beber exclusivo no primeiro trimestre aumenta o risco, né, dos transtornos do espectro em 12 vezes. Né? E esse é um dado super importante, porque a maior parte das mulheres não sabe que está grávida, pelo menos no primeiro e segundo mês, e ela está bebendo. E nos 3 trimestres aumenta o risco em 65 vezes. Né? Ou seja, se ela parar no primeiro trimestre, há uma importante diminuição do risco. Tendo em vista tudo isso, e obviamente porque a gente não vai fazer uma pesquisa para testar qual é o nível que seria tolerável de álcool na gravidez, o que a gente costuma dizer, né, embora exista uma tolerância velada ao uso de álcool na gestação, é um brindezinho, porque, bom, ainda tem as crenças, cerveja preta, aquilo que facilita a amamentação, hoje em dia uma crença importante, toma um vinho, porque mãe ansiosa faz mal para o bebê. A recomendação que a gente tem é de que não existe nenhum nível seguro de álcool, nenhuma mulher deve beber na gravidez, em nenhum momento do processo gestacional, em nenhum tempo, tá? Porque não existe segurança, a gente não vai conseguir diferenciar quantas doses são aquelas que podem dar, por exemplo, um distúrbio de linguagem, um distúrbio de aprendizagem. Quando você fala em outras drogas, tá? É assim. Veja, nos Estados Unidos, em 2011, hoje a cidade deve ser maior, 1 milhão de recém-nascidos eram filhos de mães que usavam drogas. Tá? E quando você vai olhar qual é o efeito do uso de droga na gestação, você tem que olhar os estudos com muito cuidado, porque a maior parte dos estudos, e todo dia sai um novo,
tá? Dizendo, olha o que o crack fez com os bebês, olha o que as metanfetaminas fazem. Você tem que pensar assim, ó. A maior parte dos estudos não controla risco psicossocial. O que é risco psicossocial? Situação de rua, pobreza, estresse, doenças sexualmente transmissíveis, infecções. Então, assim, o que quer dizer isto na prática? Quer dizer o seguinte, será que se aquela mãe não usasse drogas, mas tivesse todas essas características, o filho ia nascer absolutamente, vamos pôr entre aspas, normal? Né? Isso é devido à droga ou é devido à condição social e ambiental dela? Né? E falta controle sobre o fator de proteção. O que é um fator de proteção? Para a gravidez, atendimento pré-natal. Será que aquela mãe, né, que mora na rua usa droga, mas teve atendimento pré-natal, tá? Mas não teve atendimento pré-natal, ela não vai fazer diferença com aquela outra que mora na rua e teve atendimento pré-natal? Então, existe uma série de condições quando você vai falar de efeito da droga no feto. Não é assim, não existe um mecanismo direto. Ou existe pouco, né? Veja, tem fator que vai interferir, né, no efeito que as drogas vão ter no desenvolvimento infantil. Quanto foi consumido? Em qual tempo da gestação? Usava sozinho ou usava crack, cocaína, álcool, cheirava cola? Né? Teve complicação médica devido à prematuridade, a baixo peso? Qual foi a qualidade do cuidado e do ambiente do recém-nascido? Será que aquela criança que tem um retardo de desenvolvimento é por causa da droga ou porque ela estava dentro de um abrigo e tinha muito pouco cuidado, como falou a Vera, por alguém que tivesse uma dedicação amorosa? Né? E lembrar sempre que abuso de substância está associado a múltiplos fatores de risco, né? Pobreza, situação de rua, falta de suporte, abuso físico, violência, né? A existência de outras doenças psiquiátricas, então, junto com abuso de substâncias, por exemplo, CT psicose, nutrição deficiente dessa mãe, doenças sexualmente transmissíveis e falta de pré-natal, né? A maior dificuldade ou maior entrave a essas mulheres é que elas morrem de medo de fazer pré-natal e perder a guarda do bebê. Então, elas não vão. Né? É claro que, assim, veja, qualquer abuso de drogas durante a gravidez, né, e a gente tem isso muito firme com o tabaco, a gente vê isso, é uma fonte de preocupação social em relação à saúde da criança e à saúde desse bebê. Né? Além disso, você tem que pensar que mulheres que abusam de álcool e drogas, elas têm mais probabilidade de uma gravidez, entre aspas, não desejada, né? Depois a gente pode falar sobre isso, ou seja, uma gravidez não planejada. Elas têm mais facilidade de ter uma gravidez não planejada. Socialmente, a gente tem 2 mitos importantes, tá? Que as mulheres que usam drogas são inadequadas e insuficientes como mãe, e é que qualquer droga vai causar defeito no feto. Né? Isso é perpetuado, é só vocês darem uma busca nos sites que a gente tem, nos vídeos, nas reportagens das revistas, no que sai do jornal, você sempre vai ver isto. Tá? Os mitos se perpetuam porque a mídia transmite, por conta do estigma, né? E por conta, muitas vezes, dos próprios pesquisadores. E eu vou dar para vocês o mais importante problema que houve com relação aos bebês, e este é um fenômeno que saiu de um viés de pesquisador e depois da mídia. Né? E o que é esse fenômeno? Eram os crack babies. Né? Nos anos 80 existiam cenários nos Estados Unidos de enorme preocupação social com o uso de crack. Né? E que aliava essa preocupação associava a ilegalidade da droga, né, a graves danos no feto. Aí um senhor, lá no final dos anos 70, faz um estudo com 23, gente, não é mais do que isso, 23 bebês, e nota um padrão de alterações neurocomportamentais que durariam umas 10 semanas, mas evoluiriam para aquilo que eles chamavam de crack kids,
que eram os crack kids? Eram crianças, seriam as crianças, esses bebês crescendo, e teriam prejuízos cognitivos, afetivos e, surpreendendo-se, morais. Então, a mãe usava crack na gestação e teria um filho que tinha prejuízo moral. Outras pessoas replicaram, um com 17, outro com 8 bebês, e encontravam o mesmo resultado, e foi estabelecido uma espécie de diagnóstico, né? O que a gente sabe hoje em dia é que isso não existe, né? O crack baby e o crack kid foi um viés de pesquisa, tá, alastrado por um fenômeno de mídia. E o mito vai persistir até os anos 90, e eu me pergunto, ainda hoje, se a gente não compartilha desse mesmo mito de que existe um crack baby, ou aquele bebezinho nascido do crack. Tá? Antes de eu falar do que a cocaína pode causar no bebê, você tem que ter em mente que o aumento do risco, né, de distúrbios nos filhos de mães usuárias de crack é apenas um fator entre vários deles, né? Então, você tem o uso de crack num amplo espectro de condições sociais desfavoráveis. Agora, vejamos, o que a cocaína pode causar... Em 2011, saiu um importante editorial no Journal of Addictive Diseases, que dizia o seguinte, que a persistência que a gente tem até hoje na literatura dos crack babies serve para justificar uma condenação maior das mulheres que usam crack na gestação. É como se elas não merecessem ser mães, né? E esse fato acaba contribuindo para uma marginalização maior, o que, não serve para nada para melhorar as condições de vida dessas mulheres e dos seus bebês. O que a cocaína faz? Bom, então vamos falar de complicações obstétricas. Você vai ter risco de placenta prévia, tá? Você vai ter, a cocaína é um importante vasoconstritor, ele aumenta, né? Ele aumenta a pressão arterial, então você vai ter aumento de pressão arterial da mãe, do filho. Como tem aumento de pressão arterial, você tem risco de pré-eclâmpsia, que é um quadro, né, onde a hipertensão arterial é muito importante. Você vai ter vasoconstrição dos vasos uterinos, que podem prejudicar, né, a circulação de oxigênio. Você pode ter isquemia, né, no feto, ou seja, você pode ter algum tipo de acidente vascular cerebral. E você pode ter fetos que têm má oxigenação, né? No recém-nascido, como qualquer outra droga, sempre tem um risco de... Não, qualquer outra não. Como a maior parte das drogas, você sempre tem um risco de prematuridade e baixo peso, que é muito parecido com o do tabaco, né? O uso de cigarro normal na gestação dá um risco de prematuridade e baixo peso. Você tem um aumento, por causa da hipertensão, do risco de infarto cerebral e de hemorragia. Agora, veja, o risco de anormalidade congênita não é consensual, ou seja, não se sabe, além disso, tá, se a cocaína gera qualquer outra coisa no bebê. Não se sabe, nenhum estudo comprovou, os estudos são controversos, não existe associação com o desenvolvimento físico e da linguagem, como muitos pesquisadores quiseram crer, e eles notaram alguns déficits em controle motor em poucos estudos, mas como as mães usavam cocaína e tabaco, né, eles não sabem dizer o que é do tabaco, o que é da cocaína. Ou seja, a médio prazo, até hoje, a gente não tem provado nenhum tipo de anomalia nas crianças filhas de mães usuárias de crack. Benzodiazepínicos, o nosso grande amigo Rivotril, né, o que está lá presente, amigo de todas as horas. Pessoal, a segunda droga que causa mais dano ao feto é o Rivotril. Rivotril, Frontal, Lorax, Diazepam, Lexotan. Tá? Tem um risco... De novo, um estudo recente mostra que eles dizem assim, olha, usou calmante vai dar lábio leporino. Não é verdade, os estudos divergem, mas existe esse risco. O que é mais importante no uso de calmante? A criança
os calmantes ultrapassam a barreira da placenta. Então, a criança vai nascer sob efeito de calmante. A mãe usa muito calmante, a criança vai nascer sob esse efeito. Então, eles vão nascer hipotônica, quer dizer, molinha. A criança vai nascer mais letárgica. Lembra quando você toma um calmante? Você fica assim, o bebezinho é igual. Né? Vai ter dificuldade de sucção, vai baixar a temperatura, vai ter mais dificuldade de respirar. Ou seja, o bebezinho tem uma... Se você não cuidar adequadamente, ele tem uma síndrome de abstinência. Né? Se a gente tomar Rivotril por um ano seguido para repentinamente, a gente vai ter uma síndrome de abstinência. O bebê também, tá? Vai ter tremor, vai ter diarreia, vai ter vômito. Né? Inalantes, cola. Tem pouquíssimos estudos, até porque é raríssimo encontrar uma gestante que use só cola. Né? Eles não sabem se tem uma síndrome fetal por inalantes, porque, veja, em geral o uso de cola está associado a outras drogas, poderia ter alteração de crescimento. Maconha, tá? Então, assim, o constituinte da maconha atravessa a barreira placentária, tá? É armazenado num líquido amniótico e, portanto, a mãe que usa vai expor seu feto, tá, aos constituintes da maconha. Mas, mesmo assim, há pouca evidência com anormalidades físicas, não se associa com prematuridade e a associação maior é com baixo peso, dependendo da quantidade consumida pela mãe. Quanto? 2? Nossa! Aquilo que a gente vê, pessoal, de síndrome de abstinência, que você vê dos bebezinhos, com tremor, tudo isso, é com opioide, heroína. Então, o filminho que está no site, mostrando que isso é um bebê do crack, é um bebê que a mãe era dependente de heroína. Aí sim você vai ter aquela síndrome, com aquele sofrimento todo, dependente de heroína ou de medicação associada com morfina. Tá? Olha, o preconceito e o estigma, o que acontece com eles? Eles vão associar a dependência de álcool e drogas ao comprometimento da função materna. Aí o que acontece com essa mãe? Essa mãe, ela se sente muito tomada de sentimento de vergonha e culpa, afinal ela está fazendo mal ao seu bebê. Nos Estados Unidos tem estados que criminalizam o uso de droga na gestação porque a mãe estaria fazendo uma violência ou agredindo esse bebê. Aí as mulheres se sentem como assim? Bom, elas não prestam para nada e elas passam a se comportar dessa forma, identificam-se com esse estereótipo de que não servem para nada, a identidade delas fica reduzida a ser drogada, né? Aí elas têm muita falta de confiança na capacidade delas de ser mãe, né? Dentro de um ambiente social que reforça esse discurso, que reforça o julgamento delas, olha, de que elas são inadequadas e insuficientes como mães. E elas morrem de medo de fazer pré-natal ou de procurar tratamento para dependência, embora a nossa experiência no Promude é que a mulher gestante que vai procurar tratamento, praticamente 100% delas usa muito pouco ou para de usar na gestação, tá? Porque ela teme perder a guarda do filho. Então, ela escapa do tratamento, porque imagina que entrou dentro do Hospital das Clínicas para se tratar, pronto, alguém vem lá e vai tirar o bebê dela. Tá? Uma palavra sobre a amamentação, que a gente não vai poder falar muito, né? Sempre a possibilidade de amamentação deve ser pensada em função de risco. Se você pensa que aquela mãe está em situação de pobreza, desnutrição, aquele bebê não vai ter nada daquele meio ambiente, talvez você possa pensar que a possibilidade de amamentação é a melhor garantia para aquele bebê, mesmo que a mãe seja usuária de drogas. Tá? Não tem nenhum consenso sobre mãe dependente de droga amamentar. O que a gente sabe? Tá? As drogas que passam para a barreira placentária, elas passam no leite para a mãe, no leite para o bebê. Tá? O Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria não recomendam que mães usuárias de droga amamentem. Chegou alguém usuário de droga, eles falam não amamente. Ao contrário, a Organização Mundial de Saúde e aquilo que a gente acredita no Promude diz assim, olha, o uso das drogas não é contraindicado em si na amamentação, tá? Quando usa por curto período, bom, eu usei um beck,
né? Eu usei maconha. Você suspende por algumas horas, tá, a amamentação para poder fazer o efeito. O que a Organização Mundial de Saúde recomenda é uma série de cuidados com relação ao uso do álcool e ao uso das drogas. A gente não tem tempo de ver todos os cuidados. Mas, ou seja, o fato de que uma mãe usa drogas não significa que ela tenha que necessariamente não amamentar, né? A gente vai ter que cuidar dela para saber. O que a gente sabe é assim, não deve ser logo após o consumo da droga, e se a mãe, e tem muitos estudos mostrando isso, que as mães usuárias, por exemplo, de crack, protegem seu bebê do uso de crack, quando podem, elas põem em lugar, ou elas usam separadamente de seus bebês, porque o bebê não deve inalar a fumaça, tá? Elas, teoricamente, devem ser orientadas sobre o risco para os recém-nascidos e encaminhadas para o tratamento. Os desafios da política eu conto depois. O que a gente tem que pensar é assim, quando você tem uma mulher usuária de drogas, a gestação é um compromisso do ego com as forças de autoconservação, né? A causa de maior procura no PROMUD de tratamento para as mulheres é filho. Mulher vai se tratar por conta de que está grávida, teve o bebê, o filho cresceu, ou, né, as mais velhas vêm, os filhos trazem para o tratamento, né? A população de mães jovens no Brasil, embora muitas vezes tenda a pensar que o cuidado vai ser idealizado, elas projetam na maternidade uma esperança de vida. Isto, mães jovens, independente de usar drogas, as mães todas, né? E o uso de álcool e drogas não impossibilita o desenvolvimento da capacidade para ser mãe. Não impossibilita a maternagem. Tá? Para finalizar, então é assim, essa é a questão mais importante para se ter em mente, né? Enquanto o uso de drogas pela mãe vai colocá-la em risco crescente de perder a guarda do seu bebê, né? Os fatores ambientais, ou seja, a pobreza, a miséria, a situação de rua, exerce influências únicas e independentes sobre as crianças, acima e além do uso de drogas per si. Tá bom? Muito obrigada pela atenção. Eu vou passar a palavra bem rapidinho para a professora Eunice, porque a gente está com o tempo apertado. Vou usar slide que bom. Bem, boa tarde. Eu vou falar bem rápido, né, porque temos mais uma mesa, temos audiência, mas se eu estiver muito rápido, vocês dão um toque, tá? Eu queria agradecer à clínica, ao CRP, enfim, a toda a organização, né, desse encontro, e a todos vocês que se dispuseram a estar aqui hoje, né, para a gente conversar um pouco. Pena que são muitas informações, né, para muito pouco tempo, mas acho que é uma grande oportunidade de encontro que, né, poderá depois continuar, se replicar, né? Bem, eu falo aqui enquanto assistente social, que trabalhou por 28 anos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e, paralelamente, eu fui buscar a pesquisa para tentar sobreviver às tragédias cotidianas, principalmente nas varas da infância e da juventude, onde eu trabalhei boa parte desses 28 anos. Então, uma das pesquisas que eu fiz no final dos anos 90, início dos anos 2000, foi sobre a perda do poder familiar, né? Porque essas situações que eu vivenciava no cotidiano e que me angustiavam, eu queria buscar respostas, buscar literatura, e a gente não encontrava praticamente nada. Então, eu fiz no meu doutorado, eu fiz a pesquisa na PUC, no Serviço Social, sobre as pessoas que perdiam o poder familiar, ou pátrio poder ainda na época, do material que eu pesquisei se referia enquanto pátrio poder. Eu fiz a pesquisa em autos processuais com sentenças de destituição do poder familiar. Mais recentemente, eu
desenvolvi com um grupo praticamente a mesma pesquisa 14 anos depois, a pesquisa de 2014, voltando para as mesmas varas da infância e da juventude, portanto, para o mesmo universo, para saber o que aconteceu, né, depois desse período do ECA, em relação a essa questão. Então, embora essa pesquisa foi divulgada em 2014, eu acho que ela ainda é bastante atual. Eu vou trazer algumas informações para a gente compartilhar e depois dialogar um pouco, né, sobre a desproteção social, né, a qual essa população que tem perdido o poder familiar ao longo da história está sujeito, e os desafios que a gente encontra, os profissionais, principalmente, que atuam nas varas da infância e juventude, que atuam na rede socioassistencial, os desafios que eles encontram para lidar com essas situações. Bom, eu vou começar com... como eu disse, a pesquisa foi feita em registros, né, dos autos processuais, quer dizer, relatórios das assistentes sociais, de psicólogos, sentenças, manifestações do Ministério Público, do Defensor Público, de profissionais da rede socioassistencial, do Conselho Tutelar. Esse é um dos registros que eu quis começar para a gente mostrar como que a realidade vivida pelas pessoas chega ou é traduzida, ou é interpretada, né, por quem toma decisões, né? Aqui é um recorte, evidentemente, né, no registro de uma petição aí de destituição do poder familiar, em que a gente vai ver que é destacado a vivência, a dependência química, é um registro literal, tá? A pessoa que vive em situação de rua, que tem conflitos com seus familiares, que coloca em risco a vida da criança, que tem comportamento sem regras, sem trabalho lícito, quando não aparece trabalho honesto, e principalmente dependência química, sem aderência a tratamento, né? Não adere a tratamento é uma das informações mais frequentes que a gente encontra ainda hoje nos registros dos autos processuais. A mãe que perde o poder familiar já se envolveu com drogas, a garota de programa, enfim. Há uma história totalmente negativa, né, em relação a essa mulher, e que acaba levando à destituição do poder familiar, quando o juiz, ao ler os relatórios das manifestações, e a partir da interpretação dele, evidentemente, ele decreta, né, sentencia a perda do poder familiar. Claro que há exceções, mas eu trago aqui o que a pesquisa mostrou, que a pobreza, ou a vivência em extrema pobreza, é o fator, né, histórico, ao longo da história, que tem levado a esse rompimento de vínculos parentais, né. Queria aqui lembrar rapidamente, né, o dever de proteção da criança, da família, do Estado e da sociedade, né. Isso não é novidade para ninguém, está muito claro, né, na Constituição, está claro no ECA. As crianças têm direito à proteção, à vida, à saúde, né, mediante a efetivação de políticas sociais públicas, né, que permitam o desenvolvimento harmonioso em condições dignas, né. E a elas deve ser assegurada a convivência familiar e comunitária com a sua família, sempre que isso for possível. A criança tem direito à proteção e a família tem direito à proteção, tem direito a ter direitos sociais, né? Isso está muito claro nas normativas, nas legislações. O professor Vanderlino Nogueira Neto, ele dizia que as crianças e adolescentes que percorrem, né, a área da infância, da justiça, da infância e da juventude, são credoras de direitos, né? São crianças e adolescentes que não tiveram acesso a direito. E o ECA vai dizer também para nós, lembrando aqui o que alguém já comentou, que a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar, e que, não existindo algum motivo, né, que por si só autorize essa sentença de destituição, a criança deverá ser mantida na família de origem, a qual obrigatoriamente deve ser incluída em serviços e programas oficiais de proteção. Portanto, a família tem o dever de proteger, mas ela tem o direito, né, à proteção social, né? Ela tem direito à
contar com a proteção social. A professora Aloísia Sposati sempre repete isso, que é muito simples. O que é a proteção social? É contar com saúde, contar com o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, direito à alimentação, enfim. Eu quis estar trazendo esses artigos iniciais, que eu sei que é de conhecimento de todo mundo, para a gente ver as contradições, né, que no dia a dia, nos autos processuais, nos trâmites processuais, acabam acontecendo. Eu vou trazer aqui muito rapidamente alguns recortes da última pesquisa, para a gente situar um pouco essa desproteção social e pensar aí nos desafios da proteção. Nessa última pesquisa de 2014, uma pesquisa realizada em autos processuais que tramitaram por 3 meses e 6 das 11 varas da infância e juventude de São Paulo, foram localizados 96 sentenças de destituição do poder familiar. Dessas, 66 envolviam apenas a mãe, envolvendo um total de 115 crianças. Essa mãe, em todas elas, se evidenciava que ela se situava em situação de pobreza ou abaixo, né, da linha de pobreza. Ela aparecia como figura presente ou ausente. Nem sempre ela estava presente. Muitas vezes ela era sequer localizada. Muitas vezes ela era sequer procurada para ser localizada, para ser ouvida, né? Por isso que muitas vezes a história dela é contada por outros ou às vezes nem é contada. Vocês vão ver em alguns gráficos que eu vou trazer, o percentual mais alto é sempre a falta de informações a respeito dessas mulheres, né? Ela vai ser a grande personagem desses processos, né? Com ela, a criança vai aparecer, na maior parte das vezes, aí, exposta a situações consideradas de alta vulnerabilidade e risco pessoal, incluindo muitas vezes problemas de saúde e que, ao adentrar a uma vara da infância e juventude, em tese necessita de uma proteção imediata, e essa proteção, via de regra, passa pela separação, né, da sua família de origem. O pai, embora ele apareça em alguns casos, ele não ocupa lugar de destaque nessas histórias, né? Então, a mulher, ela vai aparecer nos processos de perda de poder familiar como uma responsável, primeira, pelos cuidados, né, conforme já foi falado aqui, e responsabilizada por reais ou por supostos descuidos, né. Então, na perda do poder familiar, né, judicialmente, óbvio, a questão de gênero e de classes sociais são centrais. Não dá para a gente fazer essa discussão, né, sem a gente discutir gênero, sem a gente discutir a classe social. Quem perde o poder familiar, na maioria das vezes, é a mulher mãe pobre ou vivendo abaixo da linha de pobreza, sem acesso a direitos sociais, nem antes e nem após a perda do poder familiar, e grande parte das vezes nas gerações anteriores também. Nos registros dos autos, a gente tentou identificar o motivo que levava a esse rompimento. Pode existir mais de um motivo, por isso que o número aqui é diferente. Abandono sob risco e abandono sob cuidados. Quer dizer, abandono sob cuidados é quando... foi usado o termo abandono porque assim aparecia, mas na realidade é quando a pessoa entregava aos cuidados de outra. A criança não era deixada, né, na rua ou em algum lugar que ela não pudesse ser protegida. É um número maior. A questão da violência aparece, a negligência, que também é muito frequente nesses processos, sem que se busque conceituar que significado né, que tem a negligência frente à falta de acesso à proteção social, e a dependência de álcool, crack e de outras drogas sem identificação vão aparecer aí, né, vai aparecer aí com um percentual bastante significativo. Então, os motivos são variados, né, mas todos eles, somando, aí, vão expor violações de direitos de crianças, de adolescentes, de crianças e dos familiares, né, em todo o percurso aí, da sua vida e em gerações anteriores. Bom, como é que essa família foi protegida? Como é que ela teve acesso aos direitos sociais? Ela não contou com o direito ao trabalho, que nessa sociedade em que vivemos seria, né, central, para que a pessoa pudesse ter um rendimento mínimo para
se manter, né, com alguma dignidade. O trabalho, a falta de informação é bastante significativo. Sem trabalho ou sem uma qualificação para um trabalho, tem um percentual de 17%. Né? O trabalho informal aparece também em números acentuados, e nesta pesquisa de 2014, diferente da pesquisa que eu havia realizado no final dos anos 90, aparece já de maneira bastante significativa mães em reclusão no sistema prisional, que no anterior não aparecia, que eu acho que vai mostrar, acho que se a gente fizer outra pesquisa hoje, certamente essa situação, né, vai estar ampliada, né, vai mostrando a ampliação das expressões da questão social, da falta de acesso à proteção social que essa população tem vivido. Quando é registrado algum tipo de trabalho, né, são trabalhos que nas escalas de vencimentos, quando tem, né, se situa nos rendimentos mais baixos. Empregada doméstica, faxineira, ajudante, recepcionista, vendedor, enfim, esses que vocês estão vendo, eu não vou ler tudo, porque não vai dar tempo. Não contam com direito à educação. Né? Vocês vão ver aí por esses dados, né, que a grande maioria daqueles que foi possível a gente localizar alguma informação, né, está ou com ensino fundamental incompleto, né, ou não chegou a algum tipo de escolarização. Não conta com o direito à saúde. Né. Nesta pesquisa aparece com bastante incidência diagnosticado ou relatado situações relacionadas a problemas de saúde, principalmente saúde mental. Aparece assim, um nível de sofrimento muito grande vivido por essas mulheres, e muitas delas, ou diretamente ou por terceiros, vem a informação de que sofrem muito, de que estão buscando algum tratamento, que buscaram, que não tiveram acesso, que tomam medicação, enfim. E aí tem uma relação, né, de registros de como a questão da saúde ou da doença vai aparecer. Né? Mãe usuária de álcool e drogas. Na pesquisa tem toda uma explicação do que está sendo considerado saúde e doença, não vai dar tempo para a gente explicar aqui. Né? Pai usuário de drogas, soro positivo, HIV, sífilis, doença venérea, enfim. Vai se verificar comprometimentos de saúde que muito possivelmente acaba sendo agravado pela situação adversa, né, que essa pessoa se encontra sob desproteção, vivendo na rua. Programas de proteção social, aqui especificamente em relação à política de assistência social. É ridículo, né, no sentido assim, de que praticamente não existia para essa população, né, nem antes e nem depois, né, do processo aí de destituição do poder familiar. Então, nem a essa atenção focalizada, né, por meio de programas de combate à pobreza, essas mulheres tiveram acesso. Então, as políticas sociais em geral, e particularmente a de assistência social, elas vão estabelecer uma interface com a justiça de infância e juventude como falta. Né, e não como presença. A moradia, essa população, em grande parte, né, não conta com o direito da moradia digna, né, trazendo o conceito, não sei se o Luiz vai falar depois do que seria moradia digna, a gente não vai entrar aqui nisso. Nesta pesquisa, aumenta muito em relação à pesquisa anterior o número de mulheres em situação de rua, e muitas já vivendo no sistema prisional, né, conforme eu já mencionei anteriormente. Então, comparando alguns comparativos bem rapidamente em relação às pesquisas. Ampliação do número de pessoas em situação de rua entre 2000 e 2014. Na primeira apareceram 5 pessoas, nessa 23. Significativo percentual no sistema prisional, que não apareceu na outra, né? E se considerar as pessoas que pernoitavam, né, em abrigos, né, públicos, né, amplia mais o número de pessoas que estavam vivendo, né, sem qualquer proteção de acolhida, né, para viver, para pernoitar, para morar. Então, muito rapidamente, que o meu tempo já me avisaram que está acabando,
As mães que perdem o poder familiar, na sua totalidade, elas sobrevivem em precárias condições sociais, né? Com a ausência de acesso a direitos sociais em todo o percurso de vida, incluindo gerações anteriores, né? A violência vai aparecer nas suas diversas faces, seja a violência doméstica, né? A violência vivida nas situações de rua, a violência mesmo da falta, né, de acesso a qualquer direito. Então, como sinônimo, como causa ou decorrência das violências, a gente conclui que a barbárie social dá tônica à vida da maioria dessas mães. E nos processos, muitas vezes, isso é naturalizado, né? As histórias vão se repetindo e a impressão que se dá é que as pessoas não se incomodam mais com isso, né? Já faz parte da paisagem essa realidade, né? Então, a desproteção social, em especial em relação à assistência social, que foi um dos focos da pesquisa, vai revelar também a desarticulação entre a implementação e operacionalização dessa política de proteção e a operacionalização da justiça da juventude, da infância e juventude. A busca da proteção prioritária à criança, né, via acolhimento, né, nas unidades de acolhimento institucional ou em famílias substitutas mediante adoção, tem ignorado muitas vezes a necessária atenção à família de origem, como se adentrar o judiciário, a invisibilidade dessas famílias de origem, das suas condições, elas se acentuassem, né? Como se elas não fossem compostas por sujeitos que deveriam, em tese, ser sujeitos de direito. E, perversamente, o acesso dessas crianças à proteção, né, vai se dar pelo rompimento dos vínculos com a família de origem. A ausência de articulação entre a ação do judiciário e a gestão do território, e falando isso em relação à cidade de São Paulo, especialmente aos equipamentos de proteção social da assistência social, é um dos pontos que aparece. Em São Paulo, a abrangência territorial das varas da infância do judiciário é uma, né, do município é outra. Então, às vezes, a vara da infância ela tem que se reportar a serviços de várias subprefeituras, de várias regiões da cidade, né? Se essa articulação já é difícil, né, só por vários motivos, esse é mais um fator que acaba dificultando, né, as ações interdisciplinares e intersetoriais para assegurar algum tipo de proteção por parte dos trabalhadores que estão diretamente lidando com essa população. Então, para a efetivação da intersetorialidade entre políticas e serviços, que são dos principais pressupostos da Política Nacional de Assistência Social, na perspectiva aí da gestão, essa questão precisaria ser urgentemente revista, e não é por falta de conhecimento de todas essas organizações envolvidas, né? É por falta de interesse político em parar para rever essa situação. Se faz fundamental e as ações regulares e efetivas para que essas mães acessem equipamentos, serviços que possibilitem atendimento qualificado e continuado, porque não adianta fazer encaminhamentos, né, se não houver uma rede de suporte, de apoio contínuo, porque o judiciário encaminha, digamos, o profissional que atende encaminha, mas não há um controle desse encaminhamento, né, então esse serviço acaba não sendo efetivado. Uma das experiências que a gente viu numa das pesquisas vinculadas a essa, que é a que mais acaba contribuindo para que essa mãe acesse a proteção e tenha a condição de viver com seu filho, são as ações que possibilitam o acolhimento conjunto delas com os filhos, né? Precisaria haver um grande investimento, coisa que em São Paulo praticamente não existe, né? Se existe, é muito pouco. E acho que na atual conjuntura, acho que não são necessárias mais legislações, mais diretrizes, mais planos, mais orientações técnicas. Nós temos muito, né? Eu acho que o suficiente para fazer um trabalho digno, né? Nós precisamos, sim, de fato, de articulações, né? Compromissos efetivos para assegurar a implementação do que já foi construído. E, na conjuntura atual, né, para assegurar que essas construções não sejam destruídas ou regredidas, né, como se anuncia. Então, acho que mais do que nunca nós precisamos de organização, né,
de espaços como esse, de pesquisa, de organização, de encontros, de articulação, né, e de vigilância, né? Porque o discurso conservador e moralizante, o discurso salvacionista, né, as pessoas querem salvar as criancinhas, né, isso a gente ouve muito, né, pode encontrar terreno fértil no judiciário, entre profissionais de apoio e entre os chamados operadores do direito, embora, obviamente, todos deveriam ser operadores do direito, né? Claro que há exceções, né? Não estou aqui generalizando, né? Mas é uma área que tende a absorver, né, esse discurso com a maior facilidade. E a gente não pode perder de vista, né, que a pobreza e a desigualdade são de ordem estrutural. Nenhum programa de atenção social focalizado, por mais qualificado que seja, vai evitar a ampliação e o agravamento do quadro de barbárie social, que nós vimos rapidamente nessa pesquisa, se as bases estruturais que fomentam a pobreza e a desigualdade permanecerem. Né? Quer dizer, nós podemos realizar programas que atendam essas mesmas, mas outras situações graves vão continuar acontecendo e se ampliando se a questão estrutural não for enfrentada. Aí, muito rapidamente, eu juro que é o último slide, né? Pesquisa, o síntese de indicadores sociais do IBGE dessa semana, vocês devem ter visto, né, que vai mostrar que dentro de 2016 há um aumento na situação de pobreza, na condição de pobreza e de extrema pobreza, né, da população brasileira, e um aumento da desigualdade social. Eu acho que a gente não pode perder de vista, ao pensar a proteção, pensar no que fazer frente ao que existe e no que fazer para evitar que a situação continue se agravando, né? E aí, rapidamente, nós hoje, nesse exato momento, está dando um ato aí na Sé, né? E nós estamos aí comemorando o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e queria só fazer essa lembrança para a gente fazer desse espaço também um espaço que integre essa comemoração, de certa forma, né? E para terminar, né, lembrar um pouquinho aí do Milton Nascimento, para dar um pouquinho mais de força para a gente seguir com as nossas resistências, tá? Gente, obrigada, eu sei que meu tempo já estourou, depois a gente pode conversar mais.